Transformação digital, a sétima das 10 lições do coronavírus para a gestão empresarial. Esse é um tema aqui que eu me sinto particularmente confortável para falar sobre ele, depois de 30 anos de experiência com tecnologia da informação. Eu comecei com 20, tá, gente? Na área de pesquisa e desenvolvimento em engenharia biomédica. Mas, olha só, nos últimos 10 anos trabalhando na perspectiva de negócios, eu posso aqui dizer que transformação digital definitivamente não é informatização. Informatização, como muita empresa vem tratando esse tema, da mesma forma que foi proposto lá nos anos 80, 90, quando surgiu uma coisa chamada a era digital, a era da informação. Lembram? Na pós-era industrial, teve um livro do Peter Drucker, lá nessa época chamada Administração em Tempos de Grandes Mudanças. Ele introduz esse termo, Era da Informação. Pois bem, eu estou aqui para trazer a seguinte lição para vocês. 1. Agilidade de negócio, como vocês viram, que é desenvolver a capacidade de mudança diante de rápidas transformações do ambiente em que a empresa está inserida e também de se adaptar, atender de forma flexível às necessidades do cliente. Isso aqui, como eu mostrei na última lição, ele depende totalmente de operações enxutas, de um pensamento enxuto para conseguir essa agilidade de negócios. E hoje, nessa era digital, principalmente de exponencialidade das tecnologias, a gente precisa de uma transformação digital para garantir essas outras duas. Então continua sendo uma relação de causa e efeito que vai gerar resultados incríveis, do tipo recuperação no momento de crise onde várias empresas estão morrendo, sucumbindo, ou até a aceleração da conquista de resultados. Então o que eu quero falar para vocês aqui de transformação digital, ele se resume no primeiro, eu sempre coloco aquela imagem com a nossa grande mensagem. Então eu vou começar com ela aqui agora dizendo o seguinte: empresas que se preparam para a nova economia a partir de uma transformação cultural associada à inovação digital viabilizam a capacidade de realizar um crescimento exponencial sustentável. Eu já comecei direto com essa definição da lição pelo seguinte ponto. A gente viu que o distanciamento físico exigido pela pandemia, ele trouxe à tona um senso de urgência que os líderes deveriam ter tido no passado para não sair correndo agora desesperadamente para colocar canais de relacionamento com o cliente por apps ou no website, ou que seja, até a capacidade de venda no mundo digital. Tem gente que não tinha capacidade de atender seus clientes pelo mundo digital, não é isso? Vendedores, relacionamento, tinham lá suas páginas, redes sociais, tinham tudo isso, mas não tinha uma política, não tinha nada claramente definido com isso. Então, gente, eu vou dizer o seguinte em transformação digital, o que eu sempre digo para vários clientes, várias palestras, em painéis que eu faço. Transformação digital está para, primeiro, cultura. Então, uma transformação cultural para um modelo mental em que não adianta botar um aplicativo em celular e tratá-lo só como um recurso com funcionalidades para captar informações e entregar. Não, gente, nos 4 P's do marketing, do Kotler, o que a gente tinha? Um dos P's lá: preço, produto, promoção e ponto. Então assim, ó, a gente tem o ponto, é um ponto de venda. Um app nosso, um canal digital é um ponto de venda, um ponto de relacionamento, não é isso? É um ponto de entrega de serviços, de entrega de valor. Então não tratem simplesmente como um recurso, como só um aplicativo, um software, um sisteminha, como eu ouvia muito falar, que é focado na eficiência, na melhoria da produtividade. Então, gente, eu vejo muita gente falando de transformação digital como o foco na tecnologia para otimizar os processos organizacionais, para trazer eficiência, eficácia, até compliance. Gente, quem está falando isso, afastem-se dessas pessoas, porque isso aí é dos anos 80, 90. O que a gente está falando é como que a gente dissemina para toda uma organização, a começar pelos seus altos líderes, uma gestão intermediária e dissemina para todos os colaboradores um raciocínio que, cara, se o mundo é digital e hoje o novo normal, como você está falando aí, é muito digital,
Eu preciso de operações enxutas, eu preciso de capacidade de me adaptar, de ser flexível às demandas dos clientes. E se os meus clientes hoje estão plugados em WhatsApp, em Facebooks, em não sei o que, Telegram, não vou ficar aqui citando tudo que está acontecendo. E outra, olha só, Zoom, que agora está com seus problemas de segurança, mas Zoom deu aquele salto porque começou a trazer uma simplicidade em videoconferências e até uma capacidade de viabilizar videoconferências, que sempre tinha o Skype. Onde está o Skype? Temos Hangouts, tem um monte, várias soluções, mas o problema é, a gente começa a ver marcas, e outras, Zoom não começou agora, tá? Já vinha há muito tempo, só que a gente vê, sem mais nem menos, algumas marcas, alguns indivíduos são pegos pela sociedade ou por uma comunidade e são elevados às alturas, porque agora eles têm a solução. Então, o que eu quero falar de tudo isso é assim, pombas, parece que o mundo continua em busca da bala de prata, em busca da grande solução perfeita que vai resolver todos os problemas, e a gente está vendo assim, ó, várias empresas hoje se vangloriando, mostrando o quanto, fizeram bem o tema de casa, foi o fulano que tomou a decisão antes. Não, gente, não foi o fulano, foi um monte de gente que foi contribuindo com experimentação, aprendizagem, erros, acertos, não é isso que a gente falou nesse mundo aqui de agilidade de negócios, para que essa capacidade venha a se tornar uma realidade na organização. Então, assim, ó, não basta só essa questão de colocar tecnologia, que aí é o lado da inovação digital, como eu falei na definição inicial, mas a transformação cultural de despertar o mindset, não somente digital, mas de crescimento exponencial, crescimento exponencial sustentável diante da organização, tá? Muito bem, o que eu posso dizer aqui? Isso não é um assunto da TI, exclusivo, isso é um assunto de todas as empresas e para mim a recomendação que fica é a seguinte, vocês viram muitas piadas que surgiram aí pela internet dizendo, tá aí o coronavírus agora conseguiu acelerar aqueles projetos, conseguiu priorizar aqueles projetos de transformação digital que estavam lá meio sendo renegados ou levados em banho-maria, cozidos em banho-maria. Não! O que eu vejo agora é diante de uma grande necessidade, realmente veio à tona, e aí a gente viu assim, ó, a incapacidade dos gestores, gestão clássica, de tomar decisões efetivas, rápidas, não é isso? Responder rapidamente às mudanças, para ter essa capacidade já desenvolvida antes, que agora veio à tona e a gente viu o segundo elemento, que é o débito técnico de liderança, gestão, colaboradores em relação a tecnologias digitais e como isso impacta nos modelos de negócio. Nós vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui é o que vai gerar, isso aqui que eu estou mostrando são os recursos e depois eu vou falar sobre isso, tá? Aqui tudo se foca em pessoas, e aí você vai dizer, pô, Parzanello, pessoas são recursos? Eu vou dizer para vocês depois. Tecnologia também está aqui, mas aqui não me interessa nesse ponto como o grande recurso de aceleração, mas aqui sim. Então esse é o ponto. Agora está todo mundo correndo atrás do débito técnico tecnológico. Então a minha recomendação, como eu ia dizer, é a seguinte, priorizem o que? A visão da liderança, certo? Em relação a quais são as competências necessárias enquanto líderes, enquanto gestores desse mundo digital. E eu não estou falando de dominar tecnologia, eu estou falando de pensamento digital em relação a negócios. E não sou eu que estou falando só isso. Tem o MIT Sloan Management, eu até peguei aqui porque ele publicou uma pesquisa que diz, o título é The New Leadership Playbook for the Digital Age. Tem um vídeo no canal que eu recomendo que vocês assistam sobre isso, falando aqui no Lean Business Analysis Brasil, falando sobre a liderança dessa nova era digital e como assim, ó, a grande maioria avassaladora dos gestores empresariais de hoje não tem a mínima noção sobre isso, não está capacitada a trabalhar nesse ambiente digital.
certo? Então, trabalhem com seus líderes, desenvolvam talentos e o mais interessante, usem seus parceiros. É impressionante como eu tenho visto que muitos que tentam fazer a lição de casa sozinhos, em voo solo, eles têm um lead time, um processo de transformação muito mais demorado do que pegar pessoas que já fizeram isso, que sabem por onde trilhar alguns caminhos mais facilmente, pegar alguns atalhos. Então, usem seus parceiros, desenvolvam seus talentos e mudem as suas lideranças para trazer à tona, assim, ó, transformação digital. Não é brincadeira e é urgente, senso de urgência de tomada de decisão agora. Não somente para a recuperação de resultados, mas pelo que vem pós-crise, pós-pandemia, certo? Um grande abraço e nos vemos na próxima perspectiva. Recursos começando com talentos. Até mais!